bom, pessoal? Pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Podem ir entrando, quem está ainda entrando. Então tá bom. Bom, a gente vai dar prosseguimento para o nosso workshop do REAC. Tá? Então, agora de tarde, como a gente apontou de manhã, a gente vai ter uma sessão bem interessante. Tá? É uma sessão que eu sei que é desafiador, tá? Então eu sei que cada um de vocês teve bastante trabalho para fazer isso. Que basicamente é apresentar um trabalho de pesquisa em 5 minutos. Então, cada um dos alunos aqui teve esse desafio de apresentar o trabalho que tem realizado, meses, anos, realizando o trabalho, em 5 minutos para vocês. A gente vai dividir a sessão, vão ser sequenciais, tá, as apresentações, e vai ter, entre cada apresentação, vocês podem tirar dúvidas a respeito da apresentação que acabou de ser. Tá? Então, a ideia é dividir em 5 minutos e mais alguns minutos de dúvidas na sequência. Tá bom? Perfeito. Obrigado, pessoal. E já passo a palavra. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Letícia, da linha de pesquisa Aprendizado em Arquiteturas Cognitivas, orientada da professora Esther e do professor Goodwin. Bom, a gente vem vendo que, ultimamente, o número de robôs na sociedade vem aumentando. Antes era mais em indústria, agora a gente já tem dentro de casa, em escola, hospital, fazendo sistema de entrega, em alguns lugares para fazer resgate. E todos esses cenários, eles são completamente diferentes um do outro. E mesmo quando a gente tem a mesma categoria, então, por exemplo, eu tenho uma casa, mesmo assim, uma casa é diferente uma da outra. Cada um mobília do seu jeito, coloca as coisas do seu jeito. E programar um robô para atuar nesses lugares que eu não sei como são, é impossível. Então, a gente precisa que eles se adaptem e que eles vão aprendendo de acordo com o ambiente. E, algumas vezes, eles podem exigir interação, seja com outros humanos, seja com robôs, ou qualquer outro tipo de agente. E a gente tem um agente que funciona normalmente muito bem nesses mesmos cenários, que são os seres humanos. Então, com isso, a gente tem a área de Dev Robotics, no qual a gente tenta desenvolver robôs baseado no desenvolvimento humano, focado principalmente no desenvolvimento infantil. Na área de Dev Robotics, o robô ele aprende a partir da interação com o mundo e a partir dos sensores, dos dados dos sensores que ele recebe, e a partir da tentativa e erro. E, além disso, uma das premissas é que ele seja automotivado. Então, a partir das suas necessidades, do seu contexto e conhecimento de mundo, é que ele vai decidir o que ele tem que fazer e direcionar o comportamento para esse objetivo. O comportamento motivado tem diversos fatores que vão impactar. Então, nessa pesquisa, a gente dividiu em 4 fases, nas quais, de forma incremental, a gente vai adicionando esses fatores para ver como isso impacta na motivação e, consequentemente, na tomada de decisão e estratégia e aprendizado desenvolvido. Então, nós começamos, na primeira fase, somente com o aprendizado do que são essas necessidades. Então, o robô vai aprendendo sobre ele mesmo e sobre o que ele tem que fazer e atuar no ambiente. Na segunda fase, a gente refina isso, colocando agora, ok, eu tenho necessidade, mas eu também tenho preferência. Como que eu escolho o que eu prefiro versus o que eu necessito? E aí a gente também começa a variar o ambiente para ver como que ele aprende em ambientes diferentes e fazer uma mudança na arquitetura cognitiva para gerar diferentes agentes e ver como isso impacta no aprendizado. Porque, dado que eu tenho uma mudança na arquitetura, eu tenho também uma percepção de mundo diferente e, consequentemente, todo o meu conhecimento e as minhas estratégias vão depender disso. Na terceira fase, a gente então vai colocar agora uma hierarquia dessas necessidades. Então, o robô agora ele tem preferência do que é mais importante, dado o contexto, e a gente insere ele agora no ambiente social, no qual ele interage com os seres humanos. E, por fim, dado então que a gente já tem essa interação social, só que até um primeiro momento ele tinha que somente ser entendido. Na última fase do nosso trabalho, a gente explora a teoria da mente, do qual ele tem que tentar entender sobre o outro e tentar ajudar e ver quais são as motivações desse outro agente no ambiente. Então, aqui eu tenho o cenário dos nossos 2 últimos experimentos, né, a fase 3 e 4, no qual, no primeiro momento, a gente tem o robô interagindo com o ser humano, utilizando uma arquitetura cognitiva, e o robô, nessa interação, a pessoa ela não sabe nada sobre o robô. Ela sabe que ela tem que interagir, que é uma criança.
Conforme vai passando a interação, ela tem que aprender o que o robô está pedindo e como ela soluciona. Então, é como se fosse uma criança. A criança chora, a mãe dá comida. Se resolver, ok. A criança estava com fome, eu dei comida, resolveu. Não resolveu. Ah, deve ser alguma dor. O que eu faço? E aí ela muda o comportamento. E esse era o objetivo desse trabalho. A pessoa entender que o robô tinha necessidades, quais eram as necessidades e como resolver. E aí, então, nós validamos, a nossa arquitetura funcionou no contexto de interação social. E depois nós replicamos, então, agora com 2 robôs, no qual um robô teria teoria da mente, seria como se fosse essa criança mais avançada, e fosse entender, para a gente validar, então, se agora o robô conseguia entender o que o outro robô, no caso, queria, e ajudar um ou outro. E nós também conseguimos reproduzir os mesmos resultados alcançados com o humano, só que agora robô-robô. Os próximos passos dessa pesquisa incluem interação de robôs em grupos, porque até esse momento toda a nossa interação social foi 1 para 1. Não é fácil, porém é um pouco mais fácil do que a interação em grupos, porque agora eu preciso entender que são múltiplos agentes, o que cada um está expressando, quando eu soluciono as minhas necessidades, quando eu seleciono a necessidade individual de cada agente e quando eu preciso trabalhar para o bem-estar do grupo. Então, é muito mais complexo. Dado que eu tenho 2 agentes entendendo um ou outro, eu consigo ter um trabalho colaborativo. Então, eles vão ter um objetivo em comum e vão ter que trabalhar juntos para alcançar esse objetivo. Porém, de nada adianta eu ter robôs que são muito tops, que conseguem fazer tudo, se eu não confio no que eles estão fazendo. Então, a gente precisa agora também estabelecer algum modelo ou alguma métrica em que a gente possa avaliar a confiança dos 2 sentidos, tanto do robô em relação ao parceiro, quanto do parceiro também em relação ao robô, para que possa, de fato, ter uma harmonia e uma melhor interação entre as 2 partes. Obrigada. Perguntas? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu queria entender como exatamente se você já tem um plano de trabalho, pelo menos, para conseguir integrar esses múltiplos agentes e como é que seria, por exemplo, os experimentos para tentar entender como o comportamento de um agente afeta o outro agente e como um comportamento de um agente não afeta o comportamento de um outro agente. Não sei se você já chegou a pensar em algo em relação a isso. No último trabalho, que era de robô-robô, que é a arquitetura cognitiva mais complexa com teoria da mente, todo o código, toda a implementação, ela está feita para abordar diversos agentes. E aí a ideia seria que ele reconhecesse de alguma forma que existe mais de um agente e criasse essas entidades e depois todo o reconhecimento. Eu não cheguei a testar se isso está tudo correto, mas está implementado, mas algumas coisas a gente teria que fazer de uma forma mais simples. Então, porque, por exemplo, o jeito que eu reconheço um humano é diferente do reconhecer um outro robô, né? Eu posso falar, tem uma expressão, tem uma cara, por exemplo, tem uma face, tem uma pessoa. Agora, eu não consigo reconhecer um robô. Então, talvez eu precisaria ter algum sistema de detecção, algo do tipo. E aí, qual que era a outra pergunta? Se tinha alguns experimentos em mentes para poder validar essas interações e como o comportamento de um afeta o outro. Tá. Do que eu tenho agora, eu consigo... A gente tem uma métrica que a gente chama de estresse, que é dado o quanto eu preciso de alguma coisa e o quanto eu estou recebendo a solução. Então, seria, por exemplo, eu estou com fome e o quanto tempo demora para eu comer vai aumentando a minha fome, vai aumentando o meu estresse. E aí, com essa última arquitetura cognitiva, a gente consegue medir isso. Então, tem o meu parâmetro em relação a esperar alguém me ajudar, mas a gente tem algumas métricas que avaliam o impacto de um no outro, mas ainda de forma um pouco simples, contando interação 1 para 1. Ok, obrigado. Oi, parabéns pela apresentação. Uma dúvida, no momento que faz a interação da pessoa com o robô, eu entendo que a métrica é o estresse, né?
Mas você consegue medir o estresse da pessoa também, do humano? Não. Na verdade, existem algumas formas de fazer essa medição, mas com os equipamentos que a gente tinha, era um pouco invasivo, então precisaria mudar o protocolo de ética, tudo. A gente acabou optando por não fazer na interação humano-robô. Aí o que a gente fez foi, na interação robô-robô, a gente mediu essa métrica dos dois robôs. Então, a gente conseguiu fazer o estresse dos dois, que é mais fácil, né? A gente já tinha, mas precisaria medir de alguma forma. O que a gente teve não foi uma métrica de estresse para as pessoas, mas a gente teve questionários em que a gente perguntava o que eles acharam da interação, como que eles se sentiram, para, de alguma forma, tentar avaliar a satisfação e como eles se sentiram realmente durante a interação com o robô, mas nada medido mesmo no corpo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alana. Eu trabalho aqui na meta de aprendizado em arquiteturas cognitivas, sob a orientação da professora Paula e da professora Esther. E eu vou apresentar um pouco para vocês o meu trabalho de doutorado, que foi o Dreamer RL, que é um framework para o aprendizado autônomo de robôs humanoides. Hoje, a gente tem um problema muito grande na robótica, que é o de construir robôs que sejam, de fato, autônomos, que a gente consiga colocar eles no mundo real e eles consigam nos ajudar aí nas tarefas diárias. O problema que acontece, que nos limita a conseguir isso, é que, independente do protocolo de treinamento, seja ele por dados anotados ou por recompensas, esses robôs eles são sempre treinados para aprender uma tarefa muito específica. E eles têm uma dificuldade muito grande de reutilizar as habilidades e os conhecimentos adquiridos em novas situações no mundo. E isso é uma coisa muito natural para nós, e nós temos essa característica de adaptação que parece ser muito simples para nós fazer isso, mas para os robôs ainda não é. Então, nesse sentido, a gente traz uma abordagem um pouco diferente para pensar o problema, que é, em vez de treinar um robô aqui para aprender uma tarefa, a gente vai treinar ele para aprender como que o mundo funciona através da curiosidade. E isso é uma coisa que está muito bem embasada dentro da psicologia, dentro da neurociência, então a gente tem um embasamento aí nessas áreas. Então, como que isso funciona na prática? O nosso robô ele tenta aprender a prever como que o mundo vai funcionar nos instantes futuros de tempo. Aqui a gente tem um caso que ele não está conseguindo fazer a predição do que vai acontecer ali na mesa. Só que, com o decorrer do treinamento, ele começa a aprender conceitos a respeito do funcionamento do mundo e representar muito bem ali o que vai acontecer visualmente. E o mais interessante disso é que esse é o único objetivo do treinamento, é fazer essas predições. E, no momento em que ele vai aprendendo a fazer essas predições, ele começa a desenvolver ações motoras cada vez mais sofisticadas. Aqui a gente tem um exemplo em que, ali no início do treinamento, quando ele ainda não conseguia prever, ele era aleatório, e, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo atenção sobre os objetos, ele vai aprendendo a rastrear os objetos que estão em movimento, vai desenvolvendo interesse por manipular esses objetos ao ponto de conseguir levantar os objetos de forma estruturada, olhando para eles. E, com o tempo, ele vai fazendo composições dessas habilidades básicas para compor coisas ainda mais complicadas. E a gente começou a observar que isso era muito semelhante ao que a gente observa aí no desenvolvimento infantil, em algumas fases aí do desenvolvimento. E isso é um resultado muito interessante nesse sentido, porque a gente não predefiniu que o agente ele tinha que aprender essas coisas, mas ele aprendeu para satisfazer necessidades internas, em que a gente não delimitou e programou esse tipo de necessidade. Depois que a gente observou esses resultados, nós avaliamos também se agora a gente conseguia transferir o que o robô aprendeu naquele treinamento guiado pela curiosidade
para, agora, tarefas mais específicas, como, por exemplo, capturar uma bola em movimento. E quando a gente fez isso e comparou com um agente treinado de forma tradicional, a gente observou que até mesmo na tarefa específica, a nossa abordagem ela traz resultados mais promissores também em termos de realização de tarefa. O nosso trabalho, hoje ele está enquadrado numa coisa que os pesquisadores eles chamam de nova era da IA, que é uma era em que treinar os agentes com dados anotados não vai ser suficiente para dar a eles a adaptabilidade que eles precisam agora para operar no mundo físico, no mundo real, nas nossas tarefas complexas. Então, nesse sentido, tem muita coisa para explorar nesse trabalho ainda, mas, a curto prazo, a gente pensa em explorar mais o desenvolvimento autônomo desse robô, aí em objetos, em ambientes domésticos, ambientes mais complexos, para verificar se ele consegue, por exemplo, aprender a ficar de pé, não só ficar sentado numa cadeira, mas se ele consegue navegar no ambiente, aprender a andar por conta própria e fazer coisas ainda mais complexas aí nesses ambientes. Uma outra coisa que a gente considera muito fundamental de explorar a curto prazo é o desenvolvimento de habilidades autônomas aí no ambiente social. Porque nós somos seres sociais e a gente tem regras de convivência social como sociedade que é importante verificar se esses robôs têm capacidade de aprender para que a gente possa ter robôs autônomos de forma harmoniosa aí nos nossos ambientes. Então, foi isso que eu preparei. Muito obrigada. E aí eu fico aberta a perguntas. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Alexandre. Eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que no início o robô ele é deixado livre para descobrir o ambiente e satisfazer necessidades internas. Eu fiquei curioso para saber quais são essas necessidades internas, como elas aparecem dentro do sistema e como elas são definidas. Tá. A gente usou a curiosidade, então ele busca sempre satisfazer a curiosidade. O que seria isso? Você lembra que tinha a predição dele do que vai acontecer no ambiente? Então, a gente tem aquela predição, que é a expectativa dele do que vai acontecer no ambiente, e quando, de fato, ele executa uma ação, acontece algo no ambiente. A gente usa esses dois frames e calcula a diferença entre eles. Quanto mais ele sabe prever, a curiosidade dele vai diminuindo e obriga ele a buscar novos estados que ele ainda não conhece. Então, é como se ele fosse uma criança insatisfeita com o que já sabe. Ele está sempre em busca do novo, do novo. Aí, nesse processo, ele vai desenvolvendo habilidades motoras mais complexas para chegar a coisas novas que ele ainda não conhece. E quando você incute essa curiosidade, vamos supor, o movimento do braço, como que você diz para ele qual que é o próximo passo que ele deve explorar? Como isso acontece? Acontece com o erro de predição. Eu não me envolvo assim para dizer para ele o que ele tem que explorar. Ele olha o erro, eu aprendi a prever muito bem, aí a curiosidade cai. E aí ele define, baseado nesse valor de curiosidade, que eu não tenho uma interferência, porque depende do que ele fez, para ele tomar a próxima ação. Boa tarde, muito parabéns pelo projeto. Eu queria saber se o aprendizado do robô é só uma questão de tempo. Então, se ele ficar rodando simulações durante um tempo muito grande, ele vai aprender coisas novas ou tem algum outro fator que limita essa curiosidade? Tem um fator dele não conseguir aprender algo do ambiente. Por exemplo, se ele mexer lá na bola e a bola cair da mesa, ou o cubo, e se ele conseguir fazer uma predição daquela trajetória, ele vai evoluir. Mas se ele não conseguir, ou por um problema de não conseguir predizer bem um sensor, ou uma dificuldade ali da arquitetura de gerar aquela predição, ele vai ficar ali o tempo inteiro repetindo aquele comportamento até tentar aprender. Se ele não conseguir aprender, ele vai parar ali. Agora, se ele tiver essa capacidade de conseguir prever, ele vai evoluir. A gente observou muito isso nos experimentos,
que colisão ele tem uma certa dificuldade de prever. Então, o desenvolvimento autônomo dele parou naquele ponto. Se a gente conseguir passar por essa fronteira, provavelmente ele vai conseguir desenvolver outras coisas mais sofisticadas. Entendi. Só questão de curiosidade, quanto tempo demorou até ele chegar nesse estado de conseguir mexer? Você diz em questão de tempo de treinamento? Isso, tempo real, assim, nosso. Ele demorou 3 dias. 3 dias de treinamento para chegar naquele estágio que eu mostrei. Beleza, obrigado. Obrigada. Olá. Oi. Eu tenho eu acho que 2 dúvidas. A primeira seria, as imagens que o robô LB está vendo com a câmera dele parecem mudar muito drasticamente. Parece alterado o robô, porque parece que não para de mexer os olhos. Ok. Que usualmente as pessoas não costumam fazer esse tipo de movimentos bruscos. Tipo, eu não fico olhando para um lado, para outro lado constantemente. Ou pelo menos não por muito tempo. Então, você acha que se deixasse a câmera fixa, ou pelo menos se limitasse muito a velocidade da câmera, ele conseguiria melhores representações? A gente, antes, utilizava câmera em terceira pessoa fixa. E a gente não tinha visão estéreo, com o pescoço solto, nada disso. Tem menos desafio na previsão, porque as coisas ficam mais fixas, mas ele não tinha, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades motoras mais sofisticadas. Ele não conseguia levantar o cubo, não desenvolvia a atenção, porque também estava com o pescoço preso. Mas quando a gente deixou mais difícil o sistema, foi quando ele começou a ter um desenvolvimento autônomo mais próximo de uma criança. Porque, dado o desafio dele começar de forma aleatória, com movimentos aqui muito bruscos, a previsão fica difícil, né? Porque ele está olhando para cá, aí daqui a pouco ele olha para o outro lado, e como que ele vai associar isso? Então, ele foi aprendendo a reduzir a velocidade, a ter atenção, para aprender a prever. Porque, se ele não desenvolvesse isso, as predições seriam muito difíceis de fazer. Mais uma coisa, o robô ele tem algum grau de propriocepção, tipo o sentido do conceito dele mesmo? Ele sabe se ele esticar a mão, ele vai ver a mão mais pequena porque está mais longe dele? Sim, ele tem uma certa noção da propriocepção. A gente terminou o trabalho trabalhando com 3 modalidades sensoriais: a visão estéreo, em primeira pessoa, com o pescoço solto, a propriocepção, que eram os ângulos das juntas, então ele tinha uma certa noção de quais seriam os ângulos ali do movimento dos braços, e a informação de colisões com os objetos da mesa. E ele também tinha que prever as 3 coisas, não só a imagem. Eu mostrei a imagem para ficar mais intuitivo para vocês, mas ali ele tinha que prever o próximo frame, o que ele ia sentir nas colisões e a propriocepção. Muito bom, obrigado. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria e hoje eu vou estar apresentando uma das frentes aqui de representação de conhecimento, que é a verificação da qualidade de dados por meio de técnicas de representação do conhecimento. Para começar, o que é representação de conhecimento? Então, vamos imaginar que a gente tem uma imagem, um texto, um som. A gente tem que transformar isso em estruturas matemáticas, vetores matemáticos, para que ele possa ser processado. Então, aqui eu trouxe como exemplo o dataset do MNIST, acho que alguns de vocês conhecem. São dados escritos, são números manuscritos de 0 a 9. Esses dados eles vão estar passando para o codificador. O que é um codificador? Um codificador, por exemplo, é uma rede neural, um autoencoder, que vai estar gerando novos vetores.
E a partir desses novos vetores, a gente vai estar visualizando eles pelo t-SNE. O que é o t-SNE? Também é uma forma de representação de conhecimento. Aqui vocês podem ver que, ao passar pelo codificador, a gente tem muito bem distribuído, né, vários pontinhos. Os pontinhos amarelos estão junto com os pontinhos amarelos, os laranjas junto com os laranjas. Isso significa que ele está conseguindo agrupar bem imagens parecidas. Então, por exemplo, todas as imagens do zero estão sendo agrupadas junto com as imagens do zero. Além disso, a gente trouxe também aqui uma imagem, só a título de curiosidade também, sobre a acurácia no MNIST. Então, desde modelos lineares, você já tem a acurácia ali de 92%, até para modelos mais complexos, como o CNN, com acurácias de até 99,80%. Lembrando que a gente tem um limiar aí de acurácia. Entrando, então, um pouquinho mais no que é desenvolvido aqui, a gente atualmente está desenvolvendo o dataset de RAR, que é Human Activity Recognition, ou reconhecimento de atividades humanas. A gente faz obtenção de dados de mais de 5 atividades. Vocês podem ver ali no videozinho da direita atividades como subir, descer a escada, andar, correr, atividades do dia a dia. E como que é feito a obtenção desses dados? Esses dados são obtidos através de 4 celulares que vão no voluntário. Um celular vai na mochila, 2 celulares vão tanto no bolso esquerdo e direito, e um celular na mão dominante do voluntário. A gente vai estar obtendo os dados aí de acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, que posteriormente vão ser disponibilizados no dataset. Além disso, vocês podem ver aqui na esquerda também um exemplo de uma das ferramentas que a gente usa, que foi desenvolvido em colaboração com a Eldorado, para a documentação e a obtenção dos dados. Vale ressaltar também que a gente grava o vídeo e a gente tem um anotador desse processo de coleta de dados. Os vídeos, todos os voluntários, eles são mascarados, então a gente também protege o anonimato dessas pessoas. Explicando um pouquinho mais aqui da pipeline de construção do dataset, a gente tem um protocolo bem definido pelo CEP, né, que é o Comitê de Ética e Pesquisa. Então, chegando o voluntário, a gente vai estar mostrando o CEP para ele. A partir do primeiro approval do voluntário em relação ao CEP, a gente parte para a colheita. Feita a colheita, a gente tem o primeiro, que é o kit de coleta de dados, em que a gente vai fazer o mascaramento desse vídeo em aproximadamente 15 minutos. Após feito o mascaramento, a gente vai estar mostrando novamente para o voluntário. Se ele der o approval novamente, a gente passa para os próximos passos, né, que vai ser o kit de anotação. Opa. Voltou. O kit de anotação, que a gente vai estar anotando esses dados, e também a gente vai estar fazendo esse clean e mascaramento de possíveis erros. Tá? Feito tudo isso, a gente passa para o kit de segmentação, a gente vai estar fazendo a validação desses dados. Se os dados foram validados, a gente faz a integração, finalmente, no DARAR, que também tem vários outros datasets de RAR. Eu trouxe aqui para vocês exemplos do primeiro lote que a gente obteve pelo RIAC. Aqui vocês vão ver 6 atividades, né? Então, entre correr, assentar, subir, descer escadas. E como vocês podem ver, os dados do RIAC do lote 1 eles estão bem separados no espaço, assim como de datasets já amplamente conhecidos, como QRAR, Motion Sensing e Real World. Além disso, a gente também trouxe aqui para vocês, a gente passou esses dados, né? Então, a gente treinou um SSL, que é um Self-Supervised Learning, para os dados do DAG-RAR, para o DARAR, e a partir desse treinamento a gente fez um fine-tune no dataset do RIAC. Como vocês podem ver aqui no gráfico da direita, as atividades de alta energia e de baixa energia estão muito bem distribuídas, estão muito bem separadas, né, nesse espaço 2D. Então, aqui na esquerda embaixo, a gente consegue ver que atividades como sentar e levantar são muito diferentes de atividades como correr, subir, descer escadas e andar. Vale ressaltar também que a gente tem uma diferença grande aqui para as atividades de correr, na separação do espaço. Pessoal, foi isso. Fica aqui o convite também para, caso vocês queiram participar da obtenção de dados do lote 2 do dataset do RIAC, é só entrar em contato via e-mail e quaisquer dúvidas, estamos à disposição também. Muito obrigado. Alguma pergunta?
Parabéns pela apresentação. Pelo que são dados de RAR, né? Então são todos séries temporais, certo? Sim. Eu queria saber então como é que vocês fazem a estruturação desses dados, se eles são divididos em janelas de tempo, coisas relacionadas a isso, e se em algum momento vocês se depararam, por exemplo, com frequências de dados diferentes e se isso teve algum desafio para a elaboração desse trabalho. Respondendo às perguntas aqui, vamos primeiro responder em janela de tempo. Quando a gente faz o processamento desses dados para serem feitos a inserção do DAR, a gente tem um janelamento desses dados. Então, atualmente, esses dados eles são obtidos numa taxa de 100 Hz. Para a gente passar para o DAR, a gente faz uma mudança de frequência, então a gente passa para 20 Hz, e a gente faz janelamentos de 3 segundos. Em relação à segunda pergunta de frequências, acho que uma das coisas bem legais também de ressaltar aqui é em relação à sincronização dos sensores. Então, como que a gente tem vários celulares, a gente teve que lidar com problemas como sincronização de todos os celulares, para a gente conseguir ver se todos os dados, por exemplo, de acelerômetro e giroscópio estão sincronizados, e também isso entra para o domínio da frequência, né? Então, quando você tem uma série temporal, a gente aplica um dos gráficos que eu mostrei aqui é a partir de uma FFT, que é criada a partir da frequência, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a série temporal para a gente, quando passar para o domínio da frequência, a gente ter todos os dados sincronizados em si. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. A minha dúvida é relacionada à exposição desses voluntários, no sentido de eles correram à noite, correram na chuva, no inverno, sentaram numa rede, por exemplo. Perfeito. Então, a gente tem todas as atividades definidas pelo CEP. Então, todas as atividades também visam proteger a segurança do usuário. Então, são feitas em dias que não vão ter chuva, que não vai ter, por exemplo, o piso molhado. E, além disso, para proteger o usuário ao máximo, né, o voluntário ao máximo, por exemplo, a gente prega muito o anonimato. Então, todos os passos que a gente vai fazer com esse voluntário em si estão escritos no CEP, que a gente apresenta para ele antes e após feito o mascaramento do vídeo também. E também, para a gente ter, né, uma qualidade de dados, a gente tende a fazer o mesmo protocolo para todas as pessoas. Então, por exemplo, a mesma cadeira que ele vai assentar, levantar nos mesmos lugares. Então, a gente passa pelos mesmos lugares também, em prol da gente ter um dataset aí, uma base segura. Oi, me ocorreu agora. E sobre a diversidade? Pessoas com deficiência, idosos, vocês têm trabalhado com esses grupos? Como é que está? Atualmente, o lote 1 ele tem 9 pessoas. Infelizmente, em relação à diversidade, a gente não conseguiu crescer bastante para esse lote 1. Então, por exemplo, nesse lote 1, a gente tem 8 homens e apenas uma mulher, mas a gente busca, sim, aumentar a diversidade, porque, a partir da diversidade, a gente tem, finalmente, uma base de dados diversos, né? Então, a gente está iniciando os trabalhos aí no dataset, com esse lote 1. A partir da validação que foi feita desse lote 1, para o lote 2, a gente pretende aumentar a diversidade em si. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Nicolas Hecker, da linha de pesquisa de representação de conhecimento, e hoje eu vou falar um pouquinho do meu trabalho sobre segmentação de rotina. Bom, Ilan chega em casa cansado, senta no sofá, dá um suspiro de alívio. E, nesse momento, sua esposa chega e pergunta para ele: como foi seu dia? E na cabeça do Ilan começa a passar todos os trabalhos que ele realizou, as conversas que ele presenciou, as reuniões em que ele estava, e ele começa a ter um grande desespero. Ele não consegue organizar todos esses pensamentos para simplesmente contar para sua esposa. Bom, o que o Ilan precisa é do trabalho que eu faço na minha pesquisa.
Basicamente, o material que eu trabalho são datasets feitos de acelerômetro, giroscópio e GPS, como os coletados pela Marília na apresentação anterior. E a tarefa consiste simplesmente em dividir todos esses dados, essa série temporal, em partes significativas, em episódios relacionados entre si. Por exemplo, o café da manhã, indo para a universidade, uma reunião. Tudo sem eu falar qual era a atividade que eu estava realizando naquele momento. Para dar uma ideia da cara desses dados, aqui a gente tem, por exemplo, o acelerômetro, então um gráfico de linha aqui, dá até para ver, por exemplo, quando alguém gira o smartphone, que a gravidade está sendo apresentada ali. Aqui embaixo a gente tem o giroscópio, o GPS, então dá para ver um pedaço do meu dia aqui, passando pelo Instituto de Computação, dando uma volta na Unicamp. E aqui ele já está, inclusive, separado em cores, que são os episódios que eu consegui extrair do meu algoritmo, para dar uma ideia do que está por vir. Mas por que isso seria importante, né? Além do Ilan contar para a esposa dele as atividades que ele fez? Bom, no RIAC, a gente constrói arquiteturas cognitivas, que tentam simular o cérebro humano. Mas parte importante dessa arquitetura são as memórias episódicas, a nossa capacidade de se lembrar das atividades que aconteceram na nossa vida, das experiências. E uma parte muito importante da memória episódica é a capacidade de definir as bordas dos episódios, o que são esses episódios. Então, com esse algoritmo, a gente conseguiria separar esses episódios em partes significativas para passar na memória. Mas não só isso. Seria muito interessante também a detecção de rotina, através desse algoritmo. Então, seria muito bom se o meu ar-condicionado ligasse, por exemplo, um pouco antes de eu chegar em casa, mas não ficasse ligado o tempo todo, porque ele estaria gastando muita energia. Mas, além disso, é importante também para eu saber quanto tempo eu gastei sentado no sofá e, na verdade, aqueles 5 minutos viraram 2 horas. Bom, e até agora, o que eu já atingi? O que eu já tenho feito? Aqui a gente tem um pipeline do processo que é passado os dados. Então, tem a obtenção de dados através dos sensores. Esses sensores são janelados e passados para um modelo de machine learning, que é pré-treinado sem dados anotados. Ou seja, eu não falo o que eu estava fazendo naquele momento. Então, esse modelo de machine learning passa o dado processado para a parte de segmentação dos episódios, onde ele vai cortar nas partes que ele acredita serem mais significativas. E, então, a gente tem os episódios sendo gerados. Aqui está a cara desses episódios gerados. Então, eu tenho um acelerômetro lá, uma apresentação diferente daquela que a gente viu ali atrás, mas com essas linhas verticais aqui representando a borda desses episódios. Então, a gente consegue ver que quando acontece alguma variação muito brusca, ele acaba cortando o episódio em 2. O mesmo acontece para o domínio do GPS, aqui um pouco menos, porque esses 2 dados fazem parte da representação completa, mas ali na direita a gente consegue ver os dados no domínio do espaço ali do GPS. Então a gente consegue ver, por exemplo, em vermelho, eu indo até o restaurante, depois em preto eu pegando a fila do restaurante, depois em amarelo, bem um pouquinho difícil de ver, tem eu almoçando, e eu não movimentei muito. E em azul, tem eu voltando para onde eu estava trabalhando. Isso tudo sem eu falar quais eram as atividades que estavam acontecendo naquele momento. Ele conseguiu descobrir sozinho apenas com esses 3 sensores. E, bom, o que eu espero atingir com tudo isso? Bom, eu quero colocar esse algoritmo dentro das arquiteturas cognitivas, na memória episódica. Também acho interessante a gente prosseguir com a parte de rotina em si, utilizando também mais sensores, porque principalmente a gente só está trabalhando com separar as rotinas em episódios e não em prever o que eu estaria fazendo. Mas, com isso, já é suficiente para Ilan contar para sua esposa o que ele fez no dia e agora eles tiveram uma boa conversa. E aí, alguma crítica, alguma ideia? Gostaram da apresentação? E aí, tudo bem? Opa! Primeiramente, parabéns aí pela pesquisa, bem legal. Eu queria perguntar uma coisa. Sobre aquele pipeline seu, certo. O modelo pré-treinado, você treinou em que tipo de dado? Ou ele foi treinado? Legal. Na verdade, o dado utilizado é o próprio dado coletado. Então, eu utilizo o próprio dado
ele vai fazer um treinamento discriminativo, então ele gera 2 representações e tenta aproximar as 2 representações, e só isso já é o bastante para ele encontrar uma boa representação. Tipo um autoencoder? Sim, sim, nesse estilo. Entendi. E a parte da segmentação, como que você integra os dados de diferentes sensores? Como que você integra isso na hora de fazer o isolamento de episódios? Assim? Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Tá, a integração é feita pelo modelo que você comparou ao autoencoder, e ele vai gerar esse espaço latente. Depois disso, eu vou analisar o contexto, a proximidade desses dados, assim como a Maria tinha mostrado na apresentação anterior, a distância desses objetos já é suficiente para separar eles como muito distantes ou muito próximos, e aí isso classificaria como um episódio em si. Qual a distância que você usa? No caso, é simplesmente a distância euclidiana. A mágica está justamente na representação encontrada pelo modelo. Entendi, obrigado. Show. Nicolas, deixa eu te perguntar, você chegou a ter casos de falsas segmentações, ou seja, você cortar um episódio no momento que não deveria ter cortado? Por exemplo, você está andando, aí você tem um buraco e você passa no buraco, aquilo lá causa alguma coisa ali que não deveria ter terminado o episódio, porque você continuou andando no final das contas, mas aquela pequena coisa que acontece no momento, erroneamente, te leva a cortar o episódio. Você chegou a se defrontar com esse tipo de coisa? Certo. Isso é um pouco suavizado pelo fato de o dataset ser janelado. Então, ao invés de ser um simples segundo, ele é 3 segundos. Então, essa pequena alteração já não causa uma grande mudança. Mas, se por 3 segundos eu estou subindo uma escada, isso gera uma diferença significativa. Claro que ele vai gerar um novo episódio, mas a graça desse algoritmo é que ele é hierárquico. Então, se eu quiser cortar num ponto mais baixo, ele vai separar em vários episódios. Mas se eu cortar um pouquinho mais alto, essa alteração de eu subir na escada não é tão significante assim, se eu comparar com um momento que eu estava totalmente parado no restaurante e depois comecei a andar. Então, ele corta, sim, em episódios diferentes, mas se eu quiser que aquilo não seja cortado, eu posso ir um pouco acima do dendrograma. Mas aí como é que você cria um critério para te sempre fazer essa segmentação da maneira correta? Que você teria que ficar mexendo esse trecho. Isso a gente ainda não descobriu aonde cortar no dendrograma, mas a gente espera conseguir chegar num consenso junto com as outras linhas de pesquisa, né? A sua, por exemplo. Parabéns. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Caio, eu sou estudante de engenharia de computação aqui na Unicamp mesmo e faço parte da área de IA para finanças do IAC. E hoje eu vim aqui contar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica. O tema é simulação dinâmica de concessão de crédito, usando modelos de machine learning e análise de sobrevivência. E, bom, primeiramente para contextualizar, a gente trabalha bastante com análise de crédito. Nesse contexto, a gente está interessado em lidar com um cenário no qual um indivíduo ou uma empresa vai fazer uma solicitação de crédito para um banco e o banco, por sua vez, fica responsável por analisar essa solicitação usando dados que ele já tinha previamente coletado. Então, isso pode envolver o histórico de pagamento daquele indivíduo, como ele performou em empréstimos anteriores e outras características, como renda mensal, por exemplo. E aí ele tem que tomar uma decisão de aceitar ou recusar essa solicitação. E nessa tomada de decisão, uma métrica que é muito utilizada é o Credit Score, que ele basicamente quantifica a probabilidade daquele indivíduo ser um bom pagador, ou seja, dele cumprir com os pagamentos que ele se propõe a fazer no momento da assinatura de um contrato. E para que esse valor seja útil para a gente na prática, a gente precisa definir um limiar de aceitação. Então, um valor, né, a partir do qual as solicitações que obterem um score acima dele vão ser aceitas e as solicitações que tiverem um score abaixo desse limiar vão ser recusadas.
E por que isso é importante? Bom, o empréstimo em si ele é importante porque ele torna possível um financiamento de educação, saúde, moradia por parte de instituições privadas, instituições públicas, mas também abre portas para pessoas físicas, né, indivíduos, investirem em moradia e empreendimento. Mas a análise em si ela é relevante para evitar a crise de inadimplência, então cenários nos quais muitas pessoas estão fazendo solicitação de dinheiro e poucas estão retornando o que devem, é com certeza problemático. Então a gente quer evitar isso fazendo uma boa análise. E é interessante pensar também que isso dá um poder de escolha para os consumidores. Então aquele indivíduo que tem um poder, tem um bom perfil de crédito, consegue negociar entre diferentes bancos buscando por uma proposta melhor, buscando uma taxa de juros menor. Tá, com o que a gente está trabalhando na prática? Bom, eu trabalho usando como base de dados os empréstimos que foram aceitos dentro da plataforma do Lending Club, que é uma plataforma dos Estados Unidos, que possibilita a negociação de empréstimos peer-to-peer, que é um empréstimo no qual indivíduos se oferecem para emprestar parte do seu dinheiro para outros indivíduos sem o intermédio de um banco, através de uma plataforma de negociação, né, que permite essa comunicação entre eles, que é o Lending Club. E, bom, no nosso projeto em si, a gente está interessado em fazer uma simulação real de um cenário de crédito. Então, a gente basicamente simula que nós somos um banco e mensalmente nós recebemos novas solicitações de crédito. Nós temos que tomar uma decisão de aceitar ou recusar essas solicitações baseado nos dados que a gente já tem acesso, nos dados que a gente já coletou. E, na prática, a gente usa modelos de machine learning para auxiliar a gente nesse processo de tomada de decisão. Então, ali tem mais ou menos o passo a passo que a gente faz nessa iteração. Então, a gente sempre usa os dados antigos para treinar o nosso modelo. A gente usa esse modelo para calcular um score, né, que seria o credit score das novas solicitações. A gente define um threshold de aceitação, né, um limiar de aceitação, usando algum método que eu já vou comentar. E a gente remove da base de dados aqueles que foram recusados e considera aqueles que foram aceitos. Então, essa imagem ela só ilustra um pouco de como a gente faz isso. A gente sempre vai dividir entre blocos de treino e teste, e vai iterar sobre esses blocos para fazer uma simulação da passagem do tempo. E a gente tem aqui algumas técnicas de definição de threshold que a gente está usando. Tem algumas que já são usadas por outros pesquisadores, mas a gente também está tentando elaborar algumas novas. Então, só para exemplificar, uma delas é a maximização do lucro. Então, a gente olha para a nossa base de treino, tenta buscar pelo threshold que vai maximizar o lucro naqueles dados e define o limiar que vai ser usado também na base de teste para a gente fazer a avaliação do modelo. E como que a gente avalia os resultados? A gente define uma baseline, que vai ser justamente a decisão que foi tomada dentro do próprio Lending Club. Então, a gente considera que todas as solicitações que estão sendo feitas naquele mês vão ser aceitas e a gente compara a performance do nosso modelo com essa baseline, usando algumas métricas de lucro, lucratividade, taxa de aceitação. Então, só para exemplificar um pouco, ali a gente tem um gráfico que mostra como o modelo de regressão logística está performando nesse caso, dependendo de algumas estratégias diferentes de definição de threshold. E é basicamente isso que eu tinha apresentado no meu projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. E queria agradecer pela atenção. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Achei muito interessante o tema. Eu queria entender como é que vocês lidam, por exemplo, com um intervalo de tempo nos dados que vocês têm. Porque eu presumo que quando a gente faz o empréstimo, a gente demora a pagar, né? Então, 1, 2, 3 meses ou coisas relacionadas desse gênero. E eu queria saber como é que foi o processo de lidar com esses dados. Tá, esse é um ponto importante. E a gente toma muito cuidado com o tempo que a base de dados demora para conseguir classificar uma determinada amostra como um possível inadimplente. Então, um critério importante é quando a pessoa para de pagar. Então, a pessoa está fazendo os pagamentos adequadamente, mensalmente, depois que ela começou o empréstimo, e vai chegar no momento, por exemplo, que ela vai parar de pagar, simplesmente. Ela vai começar a se tornar inadimplente. Mas no momento que ela para de pagar, eu ainda não sei que ela é uma pessoa inadimplente, né? Eu tenho que esperar alguns meses para ter certeza disso.
Então, esse delay, que no nosso caso aqui é de 4 meses, é algo que a gente tem sempre que levar em consideração. E, bom, a gente tenta normalizar para fazer uma análise um pouco mais simplificada. A gente basicamente tenta normalizar e pensar como se todo mundo que está fazendo a solicitação num determinado mês estivesse começando no mesmo mês, né? Então, a gente faz um pouco numa simplificação assim, para conseguir abstrair essa ideia de iterar mês a mês dentro ao longo do tempo. Boa tarde. Ontem, nós vimos a palestra de uns professores que falou sobre uma pesquisa que era justamente sobre isso. Não sei se você trabalha no mesmo grupo ou não, mas uma das coisas que ele falou era que quando você recusa o crédito e remove da base de dados, você deixa de conhecer aquele potencial cliente. E você mencionou aí que vocês removem da base de dados todo mundo que foi recusado. Segundo eu entendi da palestra de ontem, quando você faz isso, você começa a mover o seu threshold e a sua base de dados vai naturalmente encolhendo. Eu entendi mal ou como é que isso funciona? Não, você está certo. Isso é algo que é levado em consideração com mais atenção em outros projetos de pesquisa que estão sendo conduzidos dentro da área de APRA Finanças. Então, eu tenho colegas que estão trabalhando em mais detalhe com isso. Aqui a gente não está dando uma atenção especial para esse caso. Com certeza a gente está lidando com isso na prática, porque a gente tem que estar removendo aqueles empréstimos que são recusados para a gente não estar vazando os dados, né, não estar usando informação que a gente não poderia usar. Então, é algo que a gente não está dando atenção especial, mas também não está afetando os nossos resultados de um jeito tão negativo, né, como pode ser explorado em outros experimentos. Então, no nosso caso, não está sendo problemático. Bom, pessoal, obrigado. Eu queria só pedir, então, mais uma última salva de palmas para todos, se vocês quiserem levantar. E chegamos ao final dessa sessão. Agora nós temos o coffee break. E no retorno do coffee break, mais uma sessão de minha pesquisa em 5 minutos. Obrigado, pessoal.